Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer uma pequena aplicação para a integral tripla, que é o cálculo de volume. A ideia dessa aula vai ser boa parte parecida, bem análoga com a área da integral dupla, o cálculo da área, só que depois de ter feito isso vamos fazer mais um exemplo de montagem de integral tripla usando o teorema de Fubini, que essencialmente quando a gente monta as três iteradas, resolvemos uma delas, vai sobrar no plano e a gente vai fazer coordenada polar. É mais uma ideia de falar, olha, transformar em integral dupla, por que não usar mudança de variáveis se for importante fazer, se facilita as contas? Então vamos começar a aula, essencialmente a mesma ideia, seja K um conjunto dentro de R3, fechado, limitado, ou seja, que a gente quer calcular volume em algum sentido. Então, como que funciona? Cálculo de volume. Como que a gente faz o volume usando integral tripla? Se integral dupla acha volume, se a gente escolher bem a função, a integral tripla, se a gente escolher a função 1 vezes dv, é o volume. Então a ideia, basicamente, como eu disse, é bem parecida com a da integral dupla, é que a gente, vamos dizer, quebra essas regiões em vários cubinhos que... Opa, errei um pouquinho. Em vários cubinhos em que a soma desses cubinhos justapostos, você vai calcular o volume de cada uma delas e vai somar. Fazendo o somatório e refinando os cubos, tanto pequeno quanto se queira, a gente essencialmente calcula o volume, a integral tripla desse somatório de 1 vezes dv, que é o volume. Ou, se preferir, o somatório dos volumes infinitesimais, o somatório de todos os volumes justapostos só pode ser o volume. Mas, enfim, como que eu disse, eu acho que a grande novidade dessa aula, por exemplo, é como calcular mais um exemplo. Calcule o volume do sólido limitado por essa equação, que eu agora não disse de propósito, e pelo plano z igual a menos 1. Então temos uma interpretação do problema. Então, primeiramente, como que a gente trabalha? Então, está vendo essa equação x2 mais y2? É interessante trabalhar já com coordenada, pensar em coordenada polar, que temos algum sólido de rotação aqui. E o que acontece é que a equação que nós vamos ter é z ao quadrado igual a r ao quadrado. Ou seja, essa equação não depende de θ. Não depender de θ, como a gente já viu em outra videoaula, significa que o meu sólido é de revolução. O que significa sólido de revolução? Essencialmente é o seguinte, a gente desenha isso no R e no Z, no plano mesmo. Desenhamos a equação, quem é Z2 igual a R2, ou seja, Z é igual a mais ou menos R. Então, o que acontece é que nós vamos desenhar a reta Z igual a R e também Z igual a menos R. Então, essa aqui é a equação, Z igual a R e Z igual a menos R. E dizer que independe do θ quer dizer que eu estou pegando essa figura e rodando desse sentido aqui. Então, o que significa? Essencialmente, lembra que o R é o x e o y, o z que está sendo fixado. Então, o que está acontecendo é, nós temos aqui o x, nós temos aqui o y, nós temos aqui o z. No plano YZ é exatamente essa figura aqui. Só que agora a gente tem um problema de projeção, estamos desenhando para baixo. Aqui só para lembrar, isso aqui está aqui embaixo, ou seja, como passar isso aqui para cá embaixo. Nós estamos só no plano YZ. E o que acontece é que independe de θ. Independer de θ, esse aqui é o nosso raio. E o que acontece é que eu posso escolher qualquer direção do raio. Então o que nós temos nessa figura é o que a gente fala que é ou cone ou uma ampulheta, nesse caso. E a ideia que a gente está fazendo a limitação é o plano z igual a menos 1. Então eu coloquei de propósito esse plano aqui embaixo, faz parte do problema, a interpretação. Então o que acontece é que a região é essa ampulheta com uma tampa embaixo, e uma região limitada. Então a figura que nós queremos é só esse pedaço aqui de baixo. Então só para fazer o desenho direitinho, normalmente, na verdade, eu não gosto muito já de desenhar o eixo coordenado quando eu tenho o z negativo. O que eu tenho o costume já é desenhar assim. Em que aqui é o plano, cadê o giz? Z igual a menos 1. Aqui esse pontinho aqui é o ponto z igual a 0.
E a equação desse cone é exatamente que a gente pega o z igual a menos r. Se é z igual a menos r, e z é igual a menos raiz quadrada de x2 mais y2. Essa é a nossa região de integração e é isso que a gente vai fazer para pintar o teorema de Fubini. Repara, a sombra do gráfico vai ser esse círculo aqui máximo todo, ou seja, como se a gente desenhasse um círculo aqui em cima e vamos montar e pintar a região. Então, o que acontece? Então, vamos pensar assim, para cada xy fixado, só que o meu xy ali em cima, na verdade, o que acontece é que, ou se preferir aqui embaixo, para cada xy fixado, o meu z varia daqui até aqui. Para cada xy fixado, o meu z varia daqui até essa parte lateral do cone. Ou seja, ele começa do z igual a menos 1 até a parte lateral do cone. Então, o que nós temos é uma integral tripla. Eu vou colocar no início dz e eu vou escrever um pouquinho mais esperto, dA. Depois eu falo por quê, porque vai estar o dx dy, então não vou me importar muito, que a gente vai usar a coordenada polar. E o que acontece é que o meu z varia de menos 1 até... Opa, eu esqueci do espaço. O z, ele varia de menos 1 até essa função aqui de cima. Ah, não, precisava de espaço não. É dz vezes dA, desculpa. O z varia de menos 1 até aqui em cima. Menos 1 até menos raiz quadrada de x2 mais y2. Esse é o valor máximo. E minha região, que eu vou chamar de K2, em que K2 é exatamente esse círculo aqui. Esse círculo é dado, já vou escrever aqui, é exatamente quando z é igual a menos 1, nós temos que R é igual a 1. R igual a 1 é o círculo de raio 1. Então, é xy pertencente a R2, tal que x2 mais y2 é menor ou igual a 1. Essa é a nossa região de integração. Esse aqui é o nosso K2. É o que a gente vai resolver agora. Então, o que, que nós temos? Essa aqui vai ficar igual à integral dupla de K2. A gente sabe que a integral de dz é exatamente z e que a gente vai fazer é pegar o de cima menos o de baixo. Então, é menos raiz quadrada de x2 mais y2 e depois a gente vai menos o de baixo, mais 1, vezes dA. Quem quiser simplificar um pouco, a gente pode colocar a integral dupla de K2 olha só o que acontece. Vou botar um menos aqui para fora, de raiz de x2 mais y2, vezes dA. E agora eu vou colocar um mais a integral dupla de 1 vezes dA. Mas, ou seja, quem é a integral dupla de K2 de 1 vezes dA? É igual à área de K2. Se é igual à área de K2, nós sabemos que é π. Então, agora a gente só vai calcular essa nova integral. Então, isso aqui vai dar π menos. Então, agora vamos montar diretamente a integral. Quem é o K2? Como eu disse, é o círculo de centro 0, 0 e raio 1. Se a gente fizer x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ, então eu espero que já esteja claro para vocês que o r vai de 0 até 1 e o θ vai de 0 a 2π, já é direto, é o domínio ótimo para a coordenada polar. E dessa função aqui que a gente já fez outras vezes, esse aqui é o r e o dA é igual a r dr dθ. Então vai dar r ao quadrado dr dθ. Tá? Só para eu escrever aqui com detalhe, dA por jacobiano ou por coordenada polar é isso aqui. E finalmente, essa conta aqui toda vai dar π menos. Bom, eu vou fazer um pouco mais rápido essa integral, mas que a ideia é o seguinte, R3 sobre 3, a integral de r ao quadrado. No 1 até 0 vai dar 1/3. Se vai dar 1/3, depois eu vou ter que fazer a integral de 0 a 2π de 1/3 dθ. Então vai dar 2π sobre 3. E essa integral toda vai dar π sobre 3. Então, acho que é bem interessante vocês também resolverem isso aqui por geometria analítica, só para confirmar que o cone está tudo certo. Vocês teriam que achar essa altura, a altura aqui é 1, e a área da base que é π. Então vai ser π vezes a altura dividido por 3. Então, mais trabalho?
Deu, mas como que eu disse, é só um exemplo de ilustração. Claro que integral tripla aumenta as generalidades, mas é só para a gente ver como a gente trabalha um pouco e também essa ideia da coordenada polar. Eu queria passar um pouco nisso nessa videoaula. E basicamente é isso que eu queria falar para vocês.